Olá a todos que acompanham o meu canal do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 9 de setembro. Estou gravando esse vídeo depois da quarta-feira, dia 8, uma quarta-feira até estranha, porque não temos jogos à noite. Isso é raro de acontecer aqui no Brasil. Eu, ao invés de fazer a recapitulação do que aconteceu nessa quarta-feira, de como eu trabalhei, de como é que foram a expectativa e a realidade das oportunidades, eu deixei isso no meu Telegram. Se você não me segue no Telegram ou não tem o Telegram baixado no seu celular, é muito simples de baixar, meu Telegram é completamente gratuito, e eu acho que é mais fácil para a gente deixar esse programa um pouco mais dinâmico, para eu conseguir também colocar a opinião mais em cima dos jogos que a gente vai assistir, do que propriamente ficar falando aqui dos jogos passados. Então, sempre que eu puder, que o meu tempo permitir e que eu lembrar, eu vou lá no meu Telegram e vou fazer isso daqui, ó. O que eu fiz ali? Eu coloquei a foto do planejamento de ontem, que foi terça-feira à noite, e mandei um áudio ali de 6 minutos e meio explicando a expectativa e a realidade, ou seja, o que eu tinha de expectativa para determinadas equipes, o que eu vi no jogo ao vivo, por que eu entrei, por que eu fiquei de fora, e quais foram as oportunidades que eu não tinha planejado, que eu não tinha me planejado e que eu acabei aproveitando durante as partidas. Isso acontece muito. Obviamente a gente traça cenários, mas não consegue cobrir tudo. Às vezes aparecem outras oportunidades e a gente simplesmente trabalha. Então, sempre que eu conseguir, eu vou começar a chamar de expectativa e realidade do dia. Expectativa e realidade de hoje, né? Então, se você quiser saber como é que eu trabalhei essa quarta-feira, que foi uma quarta-feira muito boa, eu consegui fazer quase meu stake de lucro, muito por conta de 2 mercados de goleada, eu conto no áudio como é que eu trabalhei, e também por conta de uma alavancagem no jogo da Inglaterra, no final do jogo da Inglaterra, entre Polônia e o empatezinho da Polônia no final. Beleza? Então foi um dia muito bom, e eu expliquei qual foi a diferença da minha expectativa feita com vocês aqui no meu planejamento pessoal para a realidade que aconteceu durante o dia de trabalho, tá? Então vamos falar sobre essa quinta-feira, dia 9. Amanhã nós temos Paraguai e Venezuela, são jogos à noite, sempre jogos à noite. Amanhã não tem Brasileirão Série A, Série B. As eliminatórias da UEFA terminaram, então agora a gente só tem as eliminatórias da Comebol, tá? Da América do Sul. Paraguai e Venezuela. Os últimos 2 jogos do Paraguai me decepcionaram bastante, tá? Eu esperava bem mais da seleção paraguaia. Se a gente pegar aqui os últimos 2 jogos, foi 1-1 contra a Colômbia e foi um 2-0 para o Equador, onde o Paraguai jogou mal, tá? E os últimos 2 jogos da Venezuela, apesar de terem sido 2 derrotas, eu assisti as 2, né? Contra a Argentina, se eu não me engano foi 3-1, né? E contra a seleção peruana, que foi 1-0 para o Peru. Nessas 2 situações, a Venezuela precisava de um pouco mais de sorte, porque eles acabaram tendo um cartão vermelho logo no começo do jogo. E isso, obviamente, começo do jogo contra a seleção peruana não, foi um pouquinho depois, mas foi no primeiro tempo. E isso, obviamente, interfere. Contra a Argentina, mesmo com um jogador a menos, foi guerreira, foi para cima, usou muito da velocidade com o Soteldo, que é um jogador que destoa muito nessa seleção. E contra a seleção peruana, mesmo perdendo de 1-0, desde o primeiro tempo, o segundo tempo inteiro incomodou a seleção peruana e poderia ter empatado, tá? Então a gente vem, na minha opinião, eu venho para esse jogo com mais expectativa para o lado da Venezuela do que para o lado do Paraguai, porque a Venezuela teve justificativa para perder esses jogos. Contra a Argentina talvez perdesse normalmente, talvez não por tanto, mas contra a seleção peruana poderia complicar. E o que a gente tem aqui de tabela é o seguinte: o Paraguai precisa da vitória para poder entrar na zona de qualificação, e a seleção venezuelana, se perder, cara, aí já fica muito, muito difícil. Já é mais difícil ainda, né? Mas ficaria ainda mais difícil. A gente tem uma cotação da seleção paraguaia de próxima de 1,60. Eu acho muito baixa essa odd do Paraguai, tá? Por quê? O Paraguai é o pior mandante nessas eliminatórias. 4 jogos, 0 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E a Venezuela é a pior visitante, né? Talvez seja isso também. Um gol marcado apenas, 8 gols sofridos, tem 0 pontos fora de casa. Talvez na balança a gente tenha um peso para o lado do Paraguai, mas não sei se é para essa odd de 1,60, tá? Eu não vou trazer esse jogo para gols porque, olha só,
100% dos confrontos, nos últimos 6 jogos, foram under 2,5 entre as duas equipes. Né? Óbvio, o histórico não quer dizer nada. Esse jogo pode ser é um evento completamente diferente. Mas indica que já costuma ser um jogo um pouco mais truncado. As duas equipes vêm tomando gols nos últimos 4 jogos. O Paraguai não vence há 4 partidas. Nas últimas 5 de 6 partidas do Paraguai contra qualquer outra seleção foi menos de 2,5 gols. A Venezuela não vence há 3 partidas, quer dizer, está com 3 derrotas seguidas, né? E não vence há 8 jogos. De 5 de 6 jogos, ela é a primeira a conceder, ou seja, ela costuma sair atrás do placar e geralmente não vira o jogo, tá? Então indica sim um jogo truncado para leitura, um jogo talvez para menos gols, mas não sei. Talvez se a gente tiver uma cotação muito amassada no mercado de under e esse jogo demonstrar para mim uma oportunidade para gols, não tenho problema nenhum de ir contra não, tá? Uruguai e Equador. Uruguai vem de uma vitória contra a Bolívia, jogou até muito bem. Depois teve um empate com a seleção peruana, antes disso, obviamente. O Equador, se eu não me engano, vem de um empate com o Chile e uma vitória contra o Paraguai. Se eu não estou enganado, é isso. O Equador é o terceiro colocado, o Uruguai é o quarto, um com 3, outro com 12. O Uruguai é um bom mandante, o Equador não é um bom visitante, é mediano para baixo. Nas últimas partidas, entre as duas equipes, 4 das 5 foram mais de 2,5 gols. Aqui a gente já tem um histórico bem bom para gols. 5 de 7 foram ambas marcam, né? E o Equador vem tomando gols consecutivamente para a seleção do Uruguai nos últimos 4 jogos. Em relação ao Uruguai, somente... Olha que estranho. Olha que estranho. No confronto entre elas, o head-to-head, que a gente chama, né, o confronto direto, indica um jogo para gols. O Uruguai, por si só, 8 dos últimos 9 jogos foram menos de 2,5 gols. Que estranho, cara. Que estranho, porque ó, foi um 4-2. Não é estranho, não é isso mesmo. Foi um 4-2 com o Uruguai com a Bolívia e o restante, ó. 0-0, 0-0, 1-0, 1-1, 2-0, 1-0, 0-0. E o Equador já é diferente, ó. 2-2, 2-2, 3-0, 2-1. Já costuma ser um pouco mais pegado. Então o histórico entre eles indica um jogo para gols. Um histórico separado indica um Uruguai tendo dificuldade nessa relação de gols. 1,80 cotação do Uruguai. A gente pode ter aqui sim um jogo com troca de superioridade, né? O Uruguai pode começar melhor, eu posso ter a oportunidade de trabalhar um Equador e vice-versa. Então, como eu não sei como é que vai ser a questão dos gols, eu preciso da leitura primeiro, eu trago primeiro para o match odds aqui, Uruguai contra Equador, tá? Colômbia e Chile. A Colômbia geralmente costuma ser um time bom para trabalhar gols, porque tem uma defesa, na minha opinião, que não é tão confiável assim, um ataque até bastante veloz. O Chile é um time muito agressivo, muito veloz também, mas os dois não vêm em boa fase. A Colômbia está capengando ali, podendo até ficar de fora da zona de repescagem. O Chile está fora, precisa vencer, né? Depois do empate com o Equador e da derrota para o Brasil, acho que foi isso. Dentro de casa, a Colômbia é mediana para baixo. Fora de casa, o Chile é mediano para baixo. A Colômbia tem uma vitória em casa, o Chile não venceu ainda fora de casa. Em relação aos confrontos aqui, primeiras odds, né? Quase 1,80 para a Colômbia. Em relação aos confrontos, head-to-head, confronto direto, menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6 jogos. Olha aí, eu já estava vindo com uma expectativa boa de gols, vamos ver. E o Chile não perde da Colômbia nos últimos 7 confrontos. É um tabu. Isso aqui é um tabu, né? Em relação aos times separados, a Colômbia não perde há 3 jogos. Vem tomando gols consecutivamente nos últimos 4 jogos. E nos últimos 4 dos 5 jogos foi menos de 2,5 gols. Nos últimos 6 dos 7 jogos também foram ambas marcas. Ou seja, tem se mostrado uma defesa ruim, tá? O Chile não vence a 5 e não marca gols a 4, ou seja, tem se mostrado um ataque fraco. A Colômbia tem até um ataque bom, mas tem uma defesa ruim. O Chile está com uma defesa, com um ataque fraco,
tá? E nos últimos 100% dos jogos do Chile, comparado nos últimos 9 jogos, foram menos de 2,5 gols. Mais um jogo onde o mercado talvez tenda, por conta do histórico da estatística, a buscar alguma coisa relacionada a under, mas que durante o jogo pode abrir. E aí a gente pode ter oportunidade, tá? E eu acho que esse jogo aqui, ele pode até ser bom para o match odds, dependendo da situação, tá? A Colômbia tem uma boa bola aérea, com o Mina vindo lá de trás para cabecear. Argentina e Bolívia aqui, pô, não tem o que fazer, né? Aqui provavelmente a gente vai ter uma Argentina jogando em casa, com motivação, campeã da Copa América, vem de uma goleada praticamente para cima da Venezuela, teve aquele imbróglio todo com o Brasil. Eu não sei qual é o time que vai entrar aqui em campo, né? Provavelmente aqueles 4 jogadores não vão jogar. Mas é um jogo para a Argentina vencer, mas com essa cotação tão baixa eu prefiro ficar de fora, tá? E por último nós temos Brasil e Peru. A gente tem a super cotação para o Brasil vencer a seleção peruana. Então se você não tem conta na Betfair, o primeiro link aqui embaixo você vai encontrar uma promoção para você. Ao invés de pegar essa odd do Brasil a 1,30, pegar essa odd a 15. Mas aí você vai rolar a página para baixo, obviamente, e vai ler o regulamento, tá? Costuma bater. A última super odd que a gente teve foi contra a Argentina. E a Betfair mandou um e-mail para todo mundo avisando, ó, mesmo com o jogo anulado, a gente pagou a super odd, quem se registrou no link que eu deixei aqui embaixo, e fez a aposta a favor do Brasil contra a Argentina naquela odd alta, se não me engano era 20 ou 25. Eles pagaram, mesmo com o jogo tendo sido interrompido, eles pagaram e entrou como bônus pro pessoal. Também tem uma aposta, se eu não me engano, gratuita nesse jogo, se eu não me engano é de R$10 ou $2. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Em relação a confronto, vamos lá, cara. O Brasil segue 100% nas eliminatórias, só tomou 2 gols, 7 jogos, 7 vitórias, é o melhor, é um dos melhores mandantes, né? Não é o melhor mandante porque o Equador jogou mais vezes já em casa e acabou marcando talvez um pouco mais de gols, mas em relação a em casa, 3 jogos, 3 vitórias, 8 gols feitos, 0 sofridos. A seleção peruana não é um visitante ruim, mas costuma ter uma dificuldade muito grande com o Brasil, né? Confronto direto. O Brasil vem de 3 vitórias seguidas contra a seleção peruana e é o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 7 jogos disputados. E o Peru, obviamente, nos últimos 3 jogos, tomou gol para a seleção peruana. Nos últimos 100% dos jogos do Brasil, olha isso, hein? 100% dos últimos jogos do Brasil, nos últimos 5 jogos do Brasil, foram menos de 2,5 gols. E o Brasil marcou primeiro nas últimas 4 das 5 vezes que jogou, tá? Indica talvez um jogo para menos gols, mas com uma vitória do Brasil. Aqui a gente pode, se houver leitura, lembrando, se houver leitura, a gente pode vir buscar alguma coisa a favor do Brasil. Cara, mas não dá para confiar muito na seleção brasileira hoje em dia, né? A gente tem que saber quem vai jogar primeiro, isso é uma coisa importante. Depois, a motivação. Depois, se a seleção brasileira vai de fato entrar com aquela marcação-pressão que exige uma cotação baixa de 1,30. Se vai dar um padrão de back ou não. Se tudo isso acontecer, beleza. Para o Peru, vamos dar uma olhada na situação. A seleção peruana está próxima de entrar na zona de classificação. Eu ouso dizer que um empate para a seleção peruana não é ruim. Então, a gente tem aqui, ó, critérios de desempate, a diferença de gols e gols marcados. Se o Peru perder de 1-0, por mais que seja uma derrota assim ruim, não é tão ruim assim, porque dependendo do resultado de Paraguai e Colômbia, o Peru ainda está mais ou menos a uma vitória de entrar nessa zona de classificação. Tá? É arriscado, é. Então, eu imagino uma seleção peruana vindo para buscar um empate e a gente, se isso for demonstrado em campo, a gente pode ter uma oportunidade para buscar alguma coisa a favor do Brasil, sim. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Não esqueçam que eu vou deixar o canal do meu Telegram aqui embaixo para que você acompanhe junto comigo. Se você quiser acompanhar o meu dia a dia de trabalho, não é um canal de entradas, não é um canal de tips, esquece. Meu Telegram, cara, quando eu escrevo alguma coisa no meu Telegram, o que eu vou fazer? Estou indo buscar, não é vai buscar. Estou indo buscar alguma coisa para gol, estou trabalhando alguma coisa no Match Odds. Não se sinta influenciado, porque eu tenho a minha gestão, as minhas metodologias, as minhas taxas de acerto. A minha intenção de compartilhar alguma coisa com vocês ali é a vivência. É para que vocês talvez
peguem alguma coisa de leitura, de interpretação ali em relação aos jogos, mas ó, essa é a minha intenção. Nada de passar entrada, de querer ganhar seguidor, porque, cara, esquece, eu não tenho essa pira, beleza? O meu compartilhamento, meu trabalho no Telegram é justamente para ajudar vocês ali compartilhando meu dia a dia de trabalho. E eu vou tentar fazer sempre essa expectativa e realidade por ali, tá? Espero que vocês gostem. E a gente se vê para fazer os planejamentos para essa sexta-feira. Vou deixar aqui um link para você se registrar e 2 vídeos aqui para você assistir. Um grande abraço, boa quinta-feira a todos.